Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acudir a este Encuentros con Personas Saludables de hoy, eh, en el que tenemos nada más y nada menos a una persona, a uno de los primeros nombres de los que yo oí hablar cuando empecé a conocer la comunidad del Enneagrama internacional. Me hablaban de un brasileño que se llamaba Domingos Cunha y que tenía una gran comunidad de personas dedicadas al Enneagrama en Brasil, que se llamaba la comunidad Shalom, pero nadie sabía nada más, ¿no? La gente sabía eso. Y claro, Brasil, por un lado, es muy cercano a nosotros porque lo consideramos un país hermano, pero al mismo tiempo no tenemos el mismo idioma, con lo cual no tenemos el mismo acceso que podemos tener a otros países de Latinoamérica, ¿no? Pero siempre estaba ahí como esa gran duda, ¿no? Hasta que ya finalmente nos conocimos en Egipto y un poco la idea de este encuentro con personas notables es dar a conocer quién es este señor que se llama Domingos Cuña y qué ha significado el enneagrama en su vida y qué es lo que está haciendo con el enneagrama, ¿no? Una persona, siempre en este tipo de encuentros buscamos a personas que su experiencia vital y profesional esté, pudiéramos decir, atravesada por el enneagrama para que nos comparta su experiencia, su visión, lo que ha aprendido. A veces también es interesante compartir lo que todavía no entendemos del enneagrama, ¿no? Que a lo mejor es porque no entendemos por qué el enneagrama no es más conocido, porque el enneagrama no es más utilizado, ¿no? Que es una de esas preguntas que muchas veces nos hacemos cuando nos juntamos y, pero si esto es maravilloso, si esto es estupendo, ¿por qué no se usa más en el mundo, ¿no? Entonces, vamos a tener como una especie de entrevista inicial y yo iré preguntándole cosas a Domingos y después tendréis todos la oportunidad de preguntar lo que queráis o de compartir lo que queráis con él. Tenemos con nosotros a José Carlos, que es amigo de Enneagrama, porque era el presidente de Brasil cuando empezamos a hacer actividades juntos las afiliadas latinas, ¿no? Las primeras celebraciones del Día Mundial del Enneagrama, que aparte de ser experto en Enneagrama, amigos de la asociación y amigo de Domingos, es traductor del portugués al español, con lo cual, si necesitamos de su traducción, en cualquier momento que algo nos atasquemos, José Carlos, te agradecemos mucho que estés aquí con nosotros, contamos contigo, ¿no? Entonces, primera pregunta, Domingos, ¿quién eres tú? Bom, buenas tardes. Me desculpem, peço perdão por não falar espanhol. Vou a tentar falar um portunhol. Eu nasci em Portugal e há 40 anos estou no Brasil. E trabalho com Enneagrama há 30 anos. Eh, Já ouvi falar muito da IAA Espanha e conheço algumas pessoas, Pedro, recentemente, como ele falou, nos encontramos no Egito. Estou vendo aqui Gema, já ouvi falar muito de Gema através de Marilena Vigoto, Marilena Borges. Então são nomes também Concha. Então é um prazer estar aqui com vós outros. Y entonces, ¿qué pasa en ese momento hace 30 años cuando encuentras el enneagrama? Bom, eu conheci o Enneagrama em 1985, em Fortaleza, Nordeste do Brasil. A maneira como eu conheci não foi muito boa. Foi através de um amigo dos Estados Unidos que veio passar férias no Brasil e ele falou do Enneagrama de uma maneira muito com rótulos. Ele mesmo falou o tipo de cada um.
e ele me colocou como um tipo 4. Mais tarde eu fui a descobrir que eu sou um 8. E, e depois ele também dizia que à luz, com o enneagrama, havia pessoas que não davam certo com outras pessoas, e isso criou uma certa resistência. Isso foi em 1985. Depois, em 1992, eu ouvi falar de enneagrama de uma maneira muito mais aberta e respeitadora, e isso me encantou. E foi quando eu comecei a estudar e a compartilhar enneagrama com muitas pessoas, no início, sobretudo com jovens, e depois com pessoas de vários ambientes. Hoje nós temos um instituto, temos cerca de 40 professores de enneagrama aqui no Brasil e 20 professores em Portugal. E trabalhamos enneagrama no horizonte da espiritualidade, sempre nessa dimensão de transformação espiritual. E trabalhamos em diversos ambientes. Por exemplo, semana passada eu estive 3 dias num presídio, trabalhando com detentos, sistema prisional, é isso? Passei, já é o terceiro ano que eu faço trabalho nesse presídio em Porto Velho, na região da Amazônia. E trabalhamos com dependentes químicos também, comunidades indígenas, várias experiências em aldeias indígenas e trabalhamos com diversos outros grupos, em empresas, universidades, também no ambiente da justiça, temos feito trabalho com juízes. Sí, pero ya llegaremos al Instituto Salón. ¿Qué te pasa a ti cuando descubres que eres un 8? Bom, quando descobri que era um 8, eu senti um constrangimento. Constrangimento, é? Um peso, foi um choque. Durou 30 segundos. 30 segundos depois vem aquela sensação, tem que ser assim mesmo. Uma vergonha. Depois de 30 segundos vem a sensação, ai que seguir sendo assim. No início foi isso. Depois a gente vai trabalhando e hoje o Enneagrama me ajudou a ser uma pessoa melhor. Y Melhor que- para mim, melhor para os outros, a resgatar a amorosidade, a ternura e a colocar a minha força a serviço das pessoas. ¿Qué fue la parte más difícil de trabajar de tu 8? ¿Qué fue Sim, lo que se resistía más a aflojarse? e ainda é difícil aceitar a vulnerabilidade e frear a impulsividade. Ainda é uma luta permanente. Y como puede que haya ochos que te escuchen ahora o que vean el vídeo, ¿qué consejo le podrías dar a los eneatipos 8, a las personas que tienen ese eneatipo, para aceptar su vulnerabilidad y para frenar la impulsividad? Si tienes alguna clave personal. Para mim, a clave ha sido a meditação. Meditação me ha ajudado muito e segue ajudando. E sempre esse exercício da meditação e colocar, poner a força a serviço, sempre ter objetivos maiores, sempre ideais de serviço
que me ajudam a usar a força, a poner a força a serviço das pessoas. Ha sido, eu falei há dias que o que o Enneagrama me tem ajudado mais é a respeitar as pessoas, a ter compaixão pelas pessoas. Trabalhando com Enneagrama é o que mais eu tenho aprendido. Respeitar o tempo de cada pessoa, respeitar a sensibilidade de cada pessoa. ¿Y cuál es para ti el regalo que los ochos traéis al mundo? Porque no vamos a hablar solo de lo malo, ¿no? Vamos a hablar también de Sim, cuál es el regalo del ocho para ti. sim. Creio que o grande regalo é quando nós colocamos, ponemos a nossa força para que as pessoas confiem em elas mesmas, hacer com que as pessoas acreditem em seu potencial. Isso creio que é gran regalo para o mundo. Ujú. Y hay dos aspectos aquí muy interesantes siempre para nosotros. Uno es el aspecto de tu trabajo personal contigo y tu personalidad, y otro lo que luego has hecho en el mundo, ¿no? Cómo has llevado eso a otras personas. Y nos llama la atención, la última persona que tuvimos en los encuentros con personas notables fue al padre Arnaldo Pancrazzi, de Italia. ¿No? ¿Cuál es esta relación entre el eneagrama, esta vocación de ayuda y la Iglesia Católica? ¿Cómo es desde tu experiencia? Bom, hoje eu sou cura da Igreja Católica. Eu creio que o Evangelho de Jesus Cristo é um caminho a serviço das pessoas, para que todos tenham vida e vida em abundância. E minha experiência com o Enneagrama é que o Enneagrama ajuda as pessoas a ter uma vida mais plena, mais abundante, a libertar-se de tantos condicionamentos que impedem as pessoas de serem felizes. Hoje eu creio que o Evangelho é, que o Enneagrama é também um caminho de Evangelho, de libertação das pessoas, com a vantagem que ajuda a pessoas de todas as religiões, incluso pessoas que não têm nenhuma religião. Ujú, Isso é uma das coisas que mais me encanta no trabalho com Enneagrama. ujú. Pero sabemos, por ejemplo, que a ti te ha interesado mucho estudiar a los padres del desierto, que es uno de los aspectos del eneagrama, igual que otros estudian neurociencia, pues tú estudias a los Uhum. padres del desierto, ¿no? ¿Qué te aporta ese trabajo? ¿Qué descubriste en ellos? ¿Qué nos puedes traer de los padres del desierto ahora? Sim, sim, és uma paixão, paixão minha. O estudo dos padres do deserto, penso que, pelo fato de eu ter essa ligação com a tradição cristiana, eu também tenho certo responsabilidade para resgatar isso. E nos últimos anos eu tenho estudado apaixonadamente essa tradição, sobretudo Evagrio, o grande nome dos padres do deserto do século IV, sobretudo a doutrina das paixões, e quando nos encontramos no Egito, eu falei sobre isso, né? Egito é a pátria dos monges, e os, os textos de Evagrio, que ainda são muito de difícil acesso para nós, em português, só há 4 anos é que aconteceu uma tradução dos textos de Evagrio
ou melhor, já não eram os de Evagrio, eram os textos de João Clímaco, que foi um discípulo de Evagrio, e os textos dele em latim, desculpem, João Cassiano, discípulo de Evagrio, traduziu Evagrio para o latim, e em português, há 4 anos, aconteceu uma tradução de João Cassiano para o português. Não sei se em espanhol já existe há mais tempo, provavelmente, mas para falar que o acesso aos originais de Evagrio é muito difícil. E, para mim, tem uma riqueza muito grande com detalhes, com sutilezas sobre as paixões, as paixões do Enneagrama. Alguns aspectos que penso que hoje são praticamente perdidos ou que não são conhecidos na comunidade do Enneagrama. E outra grande riqueza é a doutrina das virtudes, também com muitos detalhes, muitas preciosidades. E a outra grande riqueza são os caminhos. Evagrio também traz muitos caminhos, como, por exemplo, a técnica do porteiro, como um exercício de consciência, de atenção plena para lidar com as emoções. E outra preciosidade que me gusta muito são as espirais, espirais de Evagrio, as espirales de Evagrio, que são as sequências dos estados emocionais, segundo Evagrio, seguindo a lei do sete na, na, na figura do Enneagrama. Ultimamente tenho trabalhado bastante com essas espirales de Evagrio e é um caminho muito bom de desbloqueios emocionais. Y, Então y, eu estou encantado porque penso que é uma riqueza que ainda poderemos descobrir muita coisa boa. ujú. Pero este trabajo de Bagrio todavía no está en tus libros, no has escrito sobre él, ¿no? Exato. Pues Sim. háblanos de los libros que sí has escrito. Háblanos, porque Eh, tienes muchos. Sim, tenho uma coleção de 4 volumes, chamada Enneagrama da Transformação. E no terceiro volume há bastante coisa sobre Evagrio, as paixões e as virtudes a partir dos textos de Evagrio. Sim. Ujú. Pero háblanos de tus otros libros. O sea, tú encuentras el eneagrama en, eh, en ese momento, descubres que eres un 8 y empiezas a enseñar, empiezas a escribir, empiezas a ayudar. ¿Cómo es todo ese proceso de no saber nada a empezar a buscar, a querer saberlo todo y a transmitir todo lo que vas descubriendo? ¿Cómo es ese proceso? Sim, sim. Foi um encantamento. No início foi um encantamento, um apaixonamento personal. Depois fomos já, eu e meus companheiros, fomos já buscar literatura que havia em português. E nessa época, 1992, aqui no Brasil havia muito pouca literatura de Enneagrama. E o primeiro contato que eu tive foi com um livro de Richard Rohr, chamado As 9 Faces da Alma. Depois conseguimos uns livros de Richard Rizzo, que tinham sido publicados no Chile. E por aí começamos a ter contato. Depois com alguma literatura também da Escola SAT, de Cláudio Naranjo, e a gente começou a compartilhar com as pessoas próximas, sobretudo jovens.
Mais tarde eu tive contato quando se formou a Associação Internacional de Enneagrama no Brasil, que foi criada por Urânio Paz. Nessa época, eles me convidaram para participar e aí eu comecei a ter contato com Urânio Paz, Alaor Passos, que era da Escola Tati, Marilena Borges, e outros professores do Brasil. Na Associação Internacional de Enneagrama no Brasil, desde o início, todas as escolas participaram. No, E isso para es mim, sorprendente que participara gente del SAT, porque debe ser, sim, no es algo convencional, ¿no? Sobre todo en sim, aquella sim. época que no había tan buenas relaciones ni tan buena comunicación como afortunadamente tenemos ahora, ¿no? Sim, sim. Me parece que Brasil foi o primeiro país onde a Escola Tati participou da IEA. E Alaor Passos, que foi, já partiu, já morreu, mas foi um grande nome, era o representante de Cláudio Naranjo no Brasil, e ele desde o primeiro congresso participou. Incluso, mais tarde, ele chegou a ser presidente da IAA Brasil. E uma vez ele conseguiu trazer Cláudio Naranjo para um congresso da Associação Brasileira de Enneagrama que aconteceu em Fortaleza. E Cláudio, as relações ainda eram muito complicadas e nós estávamos com muito receio como seria a fala de Cláudio, mas na abertura do congresso teve uma apresentação de uma comunidade indígena. A comunidade dos índios homenageou Cláudio, preparamos uma homenagem para Cláudio feita pela aldeia indígena. E penso que Cláudio desarmou e percebeu que não era a associação, a IAA não era bem o que ele tinha visto ou o que ele achava de outros lugares, e penso que se converteu ali e se tornou amigo da IAA. Ujú. Depois, Alaô Passos foi presidente da IAA Brasil durante 2 anos, né? Es que no todas las ideas son iguales, no todas las Sim, afiliadas son sim, iguales, ¿no? isso, Y isso, las latinas somos de otra manera. sim. Exato, exato. Na fala de abertura de Cláudio, ele disse: Eu conheci a IAA em Estados Unidos, mas estou vendo que aqui és diferente. E aí seguiu sendo muito bom. Até hoje, a Escola Tati participa e temos boas relações aqui no Brasil. Final de semana passado, sábado e domingo agora, sábado e domingo, né? Eu mesmo facilitei um curso de Enneagrama para 40 pessoas da Escola SAT Ujú. e é muito tranquila essa relação. Sí, afortunadamente las cosas han cambiado. La Asociación Española está en muy buena relación con la Hum, Fundación y cada vez que les sim, pedimos colaboración, pues son muy generosos y es fantástico. Todavía graças. no hemos conseguido nuestra ambición, que es hacer un evento en común. Queremos hacer un Hum, evento juntos en España, pero bueno, ya llegará. Bueno, en la información que hemos visto sobre ti, ¿no? Se habla de que tú has desarrollado una metodología propia, una manera de trabajar sobre el eneatipo, como has comentado antes, con la espiritualidad en el horizonte. ¿Qué es lo que tiene tu método de diferente? Eh, ¿Cómo llegaste a ello? Cuéntanos, cuéntanos cómo trabajas con el eneagrama. Bueno, antes de trabalharmos com Enneagrama, eu e minha comunidade, já trabalhávamos com jovens.
e já trabalhávamos muito essa dimensão do autoconhecimento e das relações interpersonais. E há muitos anos que nós trabalhávamos com a pedagogia de Paulo Freire, essa pedagogia de partir sempre da realidade das pessoas. Quando começamos a trabalhar com Enneagrama, a ideia sempre foi essa, partir das pessoas, eh, ouvir as pessoas, deixar as pessoas falarem sobre a vida delas. E depois vamos iluminando com as características da personalidade, com as várias estruturas da personalidade. Outra coisa, sempre desde o início pensamos que o importante era trabalhar os caminhos de crescimento. No início, asas, alas e flechas, depois o trabalho de instintos, subtipos de instinto. E outra dimensão que sempre pensamos de importante era essa dimensão da espiritualidade. Espiritualidade não vinculada à religião. Embora eu seja cura cristiano, católico, desde o início sempre trabalhamos sem ligação com uma religião, mas numa perspectiva de abertura, uma espiritualidade aberta, espiritualidade como sentido da vida, como realização pessoal, como relacionamentos saudáveis. E sempre trabalhando muito essa dimensão das ideias sagradas ou atributos divinos e virtudes no Enneagrama. E outra marca desde o início sempre foi essa dimensão social. Sempre procuramos privilegiar grupos mais desfavorecidos da sociedade. Jovens que já faziam parte da nossa tradição, comunidades de periferia, comunidades indígenas, dependentes químicos, presídios. A gente sempre teve essa predileção especial. Penso que hoje a nossa marca é essa dimensão da espiritualidade e outra coisa que acabou marcando muito o nosso jeito de trabalhar é sempre um clima de respeito, de amorosidade, de gentileza com as pessoas. A gente procura tocar nas feridas com gentileza, com amorosidade. A gente acredita que o amor transforma. E quando as pessoas olham para as suas sombras, para as suas feridas, mas quando isso é feito com gentileza, que o resultado é melhor. Então eu diria que é o nosso jeito de trabalhar hoje. Ujú. Te voy a hacer una pregunta difícil, o a lo mejor es muy fácil para ti, ¿no? Porque nosotros en el mundo del eneagrama, cuando hablamos de espiritualidad, utilizamos una palabra que llamamos esencia, ¿no? Essência, Hablamos de sim. la esencia. Y sin embargo, en la cultura católica no se utiliza la palabra esencia. Cuál es la traducción? ¿Cómo le explico yo a una persona que no tiene que ver con el eneagrama a qué me refiero yo cuando hablo de la esencia? Bem, boa pergunta. Me gusta muito. Muita gente me pergunta como eu hablo disso, por exemplo, nas empresas. E eu procuro ajudar a pessoa a perceber, a experimentar, a saborear a essência, antes de falar das palavras, dos conceitos. Como és, por exemplo, para um tipo 1, experimentar a serenidade? Como és para um tipo 8, experimentar a inocência?
nós criamos situações, exercícios, vivências para a pessoa experimentar isso, sentir isso. Depois dizemos, isso é o que o Enneagrama chama de essência. Aqui, com vosotros, eu estou falando e uso a palavra espiritualidade, mas também, normalmente, nos trabalhos usamos a palavra essência, que é o específico do Enneagrama e não cria tanto a distorção ou a resistência de religião. Então, procuramos ajudar as pessoas a experimentarem isso. E quando as pessoas experimentam a essência, reconhecem que isso é um estado emocional que elas podem experimentar, depois dizemos o Enneagrama dá a isso o nome de essência. És o melhor de cada um, és a natureza da nossa natureza. Então és por aí e penso que és o mais sagrado, o mais bonito, o mais encantador do Enneagrama. E quando as pessoas me perguntam, e nas empresas, as pessoas recebem bem isso? A minha experiência, o que eu digo é, isso é o que as pessoas mais valorizam. Hoje, aqui no Brasil, acontecem muitos treinamentos nas empresas, mas os treinamentos são geralmente técnicos, para desenvolver habilidades técnicas, competências técnicas. E o que eu sinto é que quando as pessoas descobrem a essência, o melhor delas mesmas, sentido da vida, a realização como pessoas, isso encanta as pessoas. E é o trabalho mais transformador que eu sinto que o Enneagrama pode proporcionar. Y ahora te voy a hacer una pregunta que a lo mejor solo me interesa a mí y no interesa a nadie de los que están escuchando, porque te escucho hablar del trabajo con los desfavorecidos, ¿no? Con los colectivos desfavorecidos. Y en mi trabajo con el enneagrama, que yo a veces mezclo el teatro, hay una figura fundamental que es Augusto Boal, el padre del teatro del oprimido, brasileño. Entonces, ¿hay Hum. alguien que esté trabajando en Brasil teatro del oprimido con enneagrama? Me moriría Oh, por saber eso. oh, semana passada estive no presídio lá na Amazônia. É uma organização, uma ONG chamada Acuda. É uma sigla da ONG Acuda. E esse trabalho foi começado, foi impulsionado por Cláudio Naranjo e depois Alaor Passos. E tem dois pilares, teatro terapêutico e enneagrama. E há um diretor de teatro que trabalha na ONG e ele faz um teatro, prepara o teatro, ensaia, cria o roteiro da peça de teatro com a história real dos detentos. Cada detento escreve a sua história. A infância, a adolescência, a entrada no crime, a vida no presídio, os sonhos. E o diretor respeita o texto original dos detentos. E com isso ele costura com uma roupagem teatral e fazem um espetáculo que é apresentado para o público. E eles viajam, às vezes, para algumas cidades do Brasil, apresentando isso em escolas, universidades e o público em geral. E é fascinante porque eles misturam enneagrama e teatro. E eu tive a oportunidade, eu passei 3 dias no presídio e no último dia, à noite, teve uma apresentação. Esta semana eu tenho publicado no Instagram várias histórias, vários pedaços desse teatro. Se alguém
tiver interesse, pode acompanhar. É fascinante. Eles narrando em primeira pessoa a história deles. E com o Enneagrama, eles refazem, cada vez que eles participam de um trabalho, de uma vivência de Enneagrama, eles refazem o texto, porque eles têm compreensões mais profundas sobre a história deles. O que mais me encanta desse trabalho no presídio, que depois acaba se espelhando no teatro, é porque, à luz do Enneagrama, eles entendem a história deles de entrada no mundo do crime. E o mais importante, eles percebem caminhos para sair. Eles percebem que podem ter uma vida diferente. Vários deles dizem: eu não sabia que podia ter um outro jeito de viver. Isso é encantador. E o teatro, Pedro, acredito que se um dia tiveres a oportunidade de assistir, vais ficar encantado. A primeira vez que eu assisti, eu chorei do princípio ao fim. Arrepia, muito forte. Es el poder del eneagrama unido al poder del arte. Es que Exato, se sim. multiplican, ¿no? Bueno, y entonces cuéntanos cómo nace el Instituto Salón, cómo se piensa, vamos a hacer un instituto, ¿por qué le vamos a llamar Shalom? ¿Qué significa Shalom para vosotros? Cuéntanos un Sim. poco. Bem, Shalom é uma palavra hebraica que foi traduzida por paz, mas que é algo mais profundo. Na raiz hebraica significa a última pedra que se colocava numa construção. Quer dizer que a construção está completa, inteira. Então, Shalom tem a ver com harmonia pessoal, inteireza. E Shalom é o nome da nossa comunidade religiosa. Eu faço parte de uma comunidade de padres católicos, de curas católicos. Foi uma experiência que começou em Angola, na África, no tempo da guerra, e deram o nome de Shalom por causa desse contexto de guerra. Os primeiros que começaram essa comunidade de curas, com a Guerra da Independência de Angola, vieram para o Brasil. E aqui no Brasil continuaram. Então, Comunidade Shalom. Depois, quando começamos a trabalhar com Enneagrama, colocamos o mesmo nome, Instituto Enneagrama Shalom. E a gente acredita que Shalom também significa essa nossa maneira de trabalhar para ajudar a pessoa a ser um ser inteiro, completo, harmonioso, né? Na raiz da palavra hebraica também podemos intuir que cada um de nós é aquela pedra que vai a completar a grande construção do universo. Então és um nome significativo para nós outros. Quando começamos a trabalhar com o Enneagrama, foi de uma maneira muito experimental. Depois, quando conhecemos a Associação Internacional de Enneagrama no Brasil, começamos a perceber o jeito próprio que tínhamos de trabalhar. E foi nessa época, em 2007, que pensámos, depois de participar do primeiro congresso, um grupo nosso pensou em criar o Instituto e para valorizar esse jeito próprio, né? Hoje temos um grupo aqui no Brasil, em várias cidades, e temos também um grupo em Portugal. ¿Y cuáles son los próximos retos o los próximos proyectos del Instituto Shalom, que va a cumplir 20 años dentro de 2 años? Tendréis que hacer algo especial para los 20 años, ¿no? Sim, o nosso
projeto hoje, a nossa prioridade é que o nosso trabalho seja mais conhecido para podermos chegar na vida de mais pessoas e ajudar mais pessoas. É o nosso objetivo hoje, né? Nós no Brasil já temos um volume grande de trabalho, atingimos muitas pessoas, mas a gente acredita aquilo que você falou no início, na abertura desta conversa. Apesar de tudo, o Enneagrama ainda é muito pouco conhecido. E o nosso objetivo é isso, é tornar mais visível este caminho do Enneagrama, este caminho de crescimento pessoal, para poder chegar na vida de mais pessoas. Atualmente aqui no Brasil cresce muito a aplicação do Enneagrama no ambiente das empresas, o ambiente corporativo, está chegando muito nesse ambiente. E nós estamos aí com essa prioridade de tornar o nosso trabalho mais visível. E continuamos desde o início, o nosso grupo, Instituto Shalom, sempre teve muita ligação com a Associação Internacional de Enneagrama no Brasil. Então sempre estamos muito unidos e apoiando os trabalhos da associação. Este ano teremos congresso em outubro e estaremos lá de novo participando e apoiando. Bueno, pues ¿quieres contarnos algo más antes de que invitemos a hablar a los asistentes? ¿Hay algo que te gustaría comentarnos? Olha, talvez alguns trabalhos que foram surgindo, que fomos criando com o Enneagrama. Por exemplo, nós fazemos todo ano, e com a vossa permissão, fazemos todo ano um evento Enneagrama no Caminho de Santiago de Compostela, misturando a mística do Caminho de Santiago com a mística do Enneagrama. Então, fazemos vários pedaços de Caminhos de Santiago e cada dia um pedaço de caminho, uma caminhada e uma vivência de Enneagrama. É uma experiência que tem sido muito bonita, muito rica, na região da Galiza, né? 6 dias. Também fazemos no norte de Portugal, na região de Braga, uma experiência de 3 dias numa aldeia, um pequeno pueblo, nas montanhas do norte de Portugal, onde trabalhamos instintos, misturando com o trabalho do pão, de colher o milho, fazer a farinha, fazer o pão no forno comunitário, colher as uvas, pisar as uvas com os pés, isso tudo misturado com vivências de instinto. E por aqui no Brasil a gente sempre está buscando experiências novas, né? Como eu disse, temos criado algumas vivências a partir dessa tradição do Evagrio. O ano passado começámos a fazer uma vivência que dura um dia inteiro com as espirales de Evagrio. Também estamos fazendo uma outra experiência chamamos Enneagrama da Casa Redonda. Redonda, sim, que diz? Circular, onde todas as pessoas passam por todos os pontos do símbolo do Enneagrama e aí fazem um trabalho de encontro com a sombra e também de encontro com as habilidades, a luz que existe em cada ponto. E outro trabalho que temos desenvolvido nos últimos anos é renascimento à luz do Enneagrama. Juntamos essas duas tradições terapêuticas. O Enneagrama nos dá um mapa para acessar os traumas da personalidade
e os traumas do instinto reprimido e do instinto normal. E usamos a terapia do renascimento para acessar e desbloquear esses traumas. E um outro trabalho que surgiu também no nosso grupo é um trabalho que chamamos Laboratório da Consciência, que junta elementos da tradição das constelações familiares sistémicas com o Enneagrama. Então, Perfecto, amor. é um Perfecto. trabalho do nosso sistema interior, dos nossos Deus internos, à luz das leis sistémicas. No, no, pero todo eso que es súper interesante, evidentemente a los españoles queremos que nos cuentes más de por qué el Camino de Santiago, que es lo nuestro, ¿no? Sí. De todas formas, a las personas que veáis la grabación, si veis al pie cuando colgamos la grabación en YouTube, pondremos la página de contacto de Domingos, donde podréis informaros de sus actividades y podréis saber cuál es la próxima convocatoria para hacer el camino. Que siempre nosotros también, cuando nos vienen a visitar, nos gusta dar visibilidad a las personas y a su trabajo, ¿no? Entonces, Gracias. pero cuéntanos, por favor, más cosas de qué has encontrado en el Camino de Santiago que no has encontrado en ningún sitio del mundo. Aparte del Sim, marisco. com certeza. E dos vinos, e as paisagens maravilhosas de Galícia. Sim, lo hacemos todos os anos em setembro. Este ano será 11 de setembro, 11 a 16, 16 de setembro. E nós outros saímos de Braga, no norte de Portugal, saímos de autobus, e vamos diretos para Pontevedra. Começamos no Mosteiro de Poio e de Poio caminhamos até Combarro, na Ria. São 5 quilómetros. E hacemos uma vivência sobre personalidade. O papel da personalidade na nossa vida, como a personalidade pode ser útil, pode ajudar-nos a caminhar pela vida. Aí usamos os símbolos do cajado, da água, da mochila, como símbolos da personalidade. No dia seguinte, caminhamos de Armenteira até Vila Nova de Arousa. É uma ruta belíssima, a ruta da água e da pedra. E nesse dia trabalhamos essência, uma vivência das ideias sagradas e das virtudes. Depois vamos de Padrão até Santiago. E em Santiago fazemos também vivências, participamos da celebração na catedral, com a celebração do peregrino, e depois vamos para a Costa da Morte. Caminhamos, às vezes, alguns anos, vamos até Finisterra, e o ano passado fomos até Muxia. E em Muxia ou Finisterra também fazemos uma vivência no final, junto ao mar. É uma vivência também que nós costumamos fazer, chamada Somos Anjos, Ángeles, Angelitos. É uma relação dos tipos do Enneagrama com a tradição dos angelitos, ángeles. É uma reflexão de Athanasius Kircher, um alemão do século XVII, que ha feito essa relação dos tipos do Enneagrama, a essência de cada tipo com a simbologia de Los Angeles. E hacemos essa vivência em Finisterra ou em Muxia. E depois voltamos para Portugal e ainda passamos numas ruínas celtas em Baronha, Castro de Baronha, também na Galícia.
E procuramos integrar isso, Enneagrama, Santiago, cultura celta, também lá a Costa da Morte, tem muita coisa da cultura celta, então procuramos integrar todos esses elementos com as comidas ótimas da Galiza e os vinhos, né? E as Y, paisagens y- na y, época das colheitas, né? ya estamos todos apuntados, creo. Pero hay una cosa también que me gustaría preguntarte, porque has comentado distintos programas y cuando muchas veces salimos de casa y estamos fuera y tenemos una experiencia profunda, es difícil de guardar esa experiencia cuando volvemos a nuestra vida convencional de día a día, ¿no? ¿Qué consejo Sim. o cómo recomiendas tú manejar estas experiencias para poder luego extraer beneficios y que no sea todo algo muy intenso, pero al mismo tiempo muy fugaz? Sim, penso que és o grande desafio. Eu creio também. E nós outros acentuamos muito, valoramos muito a prática da meditação no dia a dia, para trabalhar a consciência, a presença. E nos nossos trabalhos sempre orientamos exercícios práticos que cada pessoa possa fazer no dia a dia. Outra coisa também, nos vários lugares onde nós temos grupos de Enneagrama aqui no Brasil, uma vez por mês fazemos reunião, conversa de compartilhamento, de partilha com pessoas que já conhecem o Enneagrama, às vezes online, quando é possível, presencial. E grátis, gratuitamente, para que as pessoas mantenham a continuidade, para que não fique só nos encontros de vez em quando. E no nosso trabalho procuramos dar esses exercícios práticos para cada pessoa, todo dia, poder se observar, perceber como estou, onde estou, fazer um exercício de tomada de consciência, né? A gente sempre procura focar nisso porque é o mais difícil, mas também é o mais importante, né? E realmente o que temos sentido é que quando as pessoas mantêm a continuidade, as transformações acontecem. Por exemplo, agora, nesse trabalho no presídio, surgiu a ideia de termos pessoas que possam fazer um acompanhamento individual online com os detentos. E no mesmo dia, voluntariamente, surgiu um grupo de 10 pessoas do nosso instituto para acompanhar 2 vezes por mês uma conversa individual com cada detento. Para manter essa continuidade, essa atenção. Pues vamos a dar paso ya a, a las personas que quieran compartir contigo, escucharte o preguntarte o contarte. Así que quien quiera, ya sabéis cómo normalmente lo hacemos, quien quiera por favor levanta la mano, abre su micro y aquí tenemos a Domingos para lo que haga falta y a José Carlos por si hace falta. Graças. Mientras la gente levanta la mano, aprovecho para colarme. Hola, Domingos, buenas tardes. Olá, Marga, boas Placer tardes. verte, ¿cómo estás? Gracias, muy bien. Muchas gracias por estar aquí. Disculpadme que he llegado tarde, he tenido una cita con el médico, pero un gran placer tenerte aquí. Gracias. Graças. Alba, Buenas tardes a todos y bueno, un placer escucharte, Domingos. Claro, como el 8 traemos, ¿verdad? Yo también soy una 8, cómo traemos la experiencialidad, cómo traemos el cuerpo, ¿no? No solo aprender el eneagrama desde la mente, ¿no? Que hay esta tendencia, ¿verdad?
entender el enneagrama desde la mente, cómo entendemos el enneagrama desde el cuerpo, que para mí es la vivencia, ¿no? Es la experiencia, cómo introducimos esto a nivel vivencial, ¿no? Cómo el cuerpo nos ayuda a entender, ¿no? Y a experimentar, a sentir, ¿no? Y claro, has hablado de cómo traes la experiencia de vivir la esencia. ¡Wow! Y me ha parecido precioso, ¿no? Cómo podemos sentir la inocencia del 8, ¿no? La serenidad del 1. ¿Nos podrías traer algún ejemplo? Porque has abierto aquí para mí un wow, ¿no? Una maravilla de... Claro, porque qué interesante, ¿no? Porque a mí me parece que es una aportación que los 8 podemos hacer, ¿no? Y creo que traemos aquí si algo trae el 8 es esa experiencia del cuerpo, ¿no? Entonces, Sí. algún ejemplo, alguna dinámica que nos puedas un poco iluminar, traer, porque me ha encantado, digo, wow, esto lo tengo que desarrollar, ¿no? Me ha parecido fantástico, porque yo trabajo mucho con la biodanza, yo vivo, para mí todo el crecimiento personal, tú comentabas que ha sido la meditación, para mí ha sido el movimiento, ha sido la música, ha sido la expresión Sí, corporal. Para mí esto ha sido el quitar la coraza, ¿no? Mi gran coraza sí, ha sido a través de la música, de la expresión corporal, ¿no? Y sí, un trabajo donde uno, enneagrama y biodanza, que me parece sí. algo impresionante, ¿no? Entonces, si nos podrías traer alguna pequeña práctica que nos puedas un poco iluminar desde ahí, de cómo experienciar el enneagrama. Gracias. Sim, graças, muito bem. Perfeitamente. Também lo creio que o trabalho de corpo é fundamental e que as transformações para todos os tipos, mas sobretudo para nós outros tipos práticos, né? Oitos, noves, unos, o trabalho tem que passar pelo corpo. Além da meditação, também fazemos meditação em movimento, né? Alguns exercícios com danças do Osho. As caminhadas, essas caminhadas que fazemos de Santiago de Compostela e outras caminhadas aqui no Brasil, eu moro em Fortaleza, no Nordeste, mas hoje estamos no sul do Brasil, em Santa Catarina, Florianópolis, porque na próxima quinta-feira vamos fazer uma caminhada que é o primeiro caminho de Santiago de Compostela fora da Espanha, que foi reconhecido pela Catedral, né? Então vamos fazer essa caminhada aqui. Jueves, vamos Sí, empezar. E, quinta feria. isso. E então, as caminhadas creemos que ajudam muito. Também trabalhamos muito com yoga em alguns encontros, integramos yoga, sobretudo para trabalhar os instintos, é muito forte, né? E também trabalhamos muito respiração, exercícios de respiração. Hoje acreditamos realmente que o trabalho de Enneagrama tem que chegar no corpo. Se ficar só na cabeça, não adianta nada, é um auto-engano, né? Então, perfeitamente de acordo. E Eh, quando Alba falou dessas mudanças do 8, me veio uma experiência de um rapaz, de um detento, que se identificou como tipo 8. E ele veio falar comigo personalmente e me disse: eu estou no sistema prisional há 7 anos. E nos últimos 2 anos, depois que conheci o Enneagrama, eu descobri uma outra persona dentro de mim. No início, eu me assustei com essa pessoa, porque eu estou aqui porque eu matei 12 personas. E eu sempre fui assim. Era na hora, eu dava
troco, dava resposta, vingança na hora. Mesmo aqui dentro do presídio, eu saía na porrada, na luta. E a partir dos últimos 2 anos, eu comecei a ficar admirado, surpreso com outra pessoa. Eu hoje peço perdão, eu consigo abraçar, eu consigo chorar. Eu achei estranho isso, mas hoje eu estou feliz com essa pessoa que eu estou descobrindo. E eu vou sair do presídio daqui a 3 meses. E quando eu sair, eu quero voltar para a minha família, porque eu quero que a minha família conheça essa outra pessoa que tem dentro de mim. És fantástico. Concha, Amigos, muchas gracias, un placer escuchar, Graças, Concha. preguntarte, porque hay una cosa que me llama poderosamente la atención y es el apoyo de tu comunidad religiosa cristiana católica. Yo eso es algo que aquí en España no he conseguido ni de broma. En cuanto tocas el área del enneagrama como camino espiritual, a nivel eclesiástico o de comunidades religiosas, hay muchísima prevención para entrar Sim, en la aqui, cárcel. sim, aqui também, Concha, também há de tudo. Há pessoas da Igreja Católica, grupos que dizem que o Enneagrama é coisa do demônio, do diabo, do demônio. Sí, sí, sí. E há muita gente na Igreja Católica que busca Enneagrama. Habemos hecho trabalhos de Enneagrama com muitos curas, com obispos, com muitas monjas e com muitos curas e muitas pessoas das comunidades cristianas. Pero há outras que são totalmente contra, mas uma grande parte busca, aceita e trabalha junto essa dimensão do Enneagrama, da essência do Enneagrama com o desenvolvimento espiritual dentro da tradição cristã. E isso é fantástico, porque as pessoas que se abrem para essa experiência, elas veem e falam como o Enneagrama ajuda na dimensão espiritual, como o conhecimento ajuda na dimensão espiritual. Incluso o Papa Francisco, que se morreu há pouco, há uma fala de Francisco antes de ser Papa aqui no Brasil, num encontro de bispos, onde ele mesmo falou que conhecia o Enneagrama e que o Enneagrama o ajudou muito na dimensão do autoconhecimento como preparação para a espiritualidade. És bonito. E penso que, creio que, e sinto que a maior parte das pessoas que estão contra o Enneagrama, elas não conhecem o Enneagrama. Quando qualquer um me questiona e me diz, mas o Enneagrama não está de acordo com o cristianismo, eu digo, você conhece? Não. Então eu convido você, eu te invito a participar de um trabalho de Enneagrama comigo e depois conversamos, porque não há contradição. O Enneagrama não choca nem com cristianismo, nem com islamismo, nem com budismo, nem com judaísmo. Antes, pelo contrário, o Enneagrama potencializa, dialoga muito bem com todas as tradições espirituais. E a vantagem de gerar algo que vai além das diferenças religiosas, que me parece muito bonito isso, né? Gracias. tenemos un comentario en el chat de una persona que dice que trabajar la dimensión espiritual es independiente de la religión. En mitad de esta charla han tenido que salir Gema de la Rosa y se ha despedido con un beso porque tenía otra reunión, ¿no? Gracias.
¿Alguna pregunta más que le queráis hacer o algo que queráis compartir con Domingos? Levantáis la Se, mano. se me, se Sí. me permite, ainda na fala de Concha, Ujú. me gusta muito um pensamento de Pascal, Blaise Pascal, que disse: espiritualidade sem autoconhecimento gera alienação. Alienação? Alienación. Alienação. Te entendí. E autoconhecimento sem espiritualidade pode levar ao desespero. Então, são duas dimensões da vida profundamente interligadas. E penso que quando há uma busca sincera e profunda pela dimensão espiritual, o autoconhecimento nunca vai chocar, antes, pelo contrário, vai ajudar muito, né? Penso que o problema é quando encontramos visões de espiritualidade que são fanáticas, fechadas, cerradas. Aí é difícil. Mas aí é difícil para qualquer coisa. Lo he comentado con cierta envidia. Es decir, me parece precioso que un sacerdote y una comunidad cristiana con la capacidad de trabajo y de movimiento estéis extendiendo el enneagrama. Aquí en España yo he asistido pues a presos, prostitutas, pero el grupo, las comunidades religiosas no quieren que se hable de enneagrama. Tienes que hablarlo desde otro lado porque les da miedo. Sim. Entonces, É. que te alegro. Aqui também. Estaba viendo el otro día en YouTube un vídeo. No sé si conocéis a una autora que se llama Doreen Virtue, que durante muchos años trabajó en Finjo y con los ángeles y una espiritualidad muy amplia, ¿no? Pues parece ser que Doreen Virtue se ha casado con un pastor protestante de no sé dónde y ahora reniega de todo lo que dijo, y hay un vídeo en YouTube de Doreen Virtue diciendo que el eneagrama es obra del diablo, por si lo queréis ver, porque además utiliza imágenes de Claudio Naranjo. Es muy interesante la manera de darle vuelta a las cosas. Yolanda, coge la cámara y cuéntanos, que nos estás contando cosas y estás participando, pero venga, va. Quita el micro, venga, y cuéntanos algo. ¿Qué tal? ¿Ahora sí? Sí, Que me da Sí. vergüenza, que me da vergüenza. bueno, pues ya te acostumbrarás, no pasa nada. Sí, sí. No, estaba comentando que en Granada, en un pueblo pequeñito que no me acuerdo del nombre, estuve en una charla de un párroco que hablaba sobre desarrollo personal y también habla sobre enneagrama. O sea, que hay personas dentro de la religión cristiana, no tienen, Sí. claro, es que una cosa es la religión y otra cosa es que las personas dentro de Sí, sí. ese trabajo Sí, Yolanda. trabajan en eso. Entonces, en Granada tenemos un párroco que es maravilloso y fuera de la misa, a otra hora diferente, va la gente y lo escucha sobre desarrollo personal, creencias limitantes y enneagrama. Sim. Entonces, bueno, Em Espanha, vosotros habéis um grande nome, Luís Encierra, Efectivamente. es religioso marista, de los hermanos maristas, y es un grande apasionado por el enneagrama. E em todo o mundo, os padres jesuítas de Inácio de Loyola, os jesuítas há muitos anos que valorizam e trabalham muito com enneagrama. Então, como falou Yolanda, uma coisa é a religião, outra coisa são as pessoas, né? E há pessoas que valorizam muito, né? Bueno, y no olvidemos que el primer libro de Enneagrama se escribió dentro de la comunidad católica de San Francisco, el primero que se publicó, ¿no? El de María Bessing. O sea, el vínculo con la iglesia o con los grupos católicos ha sido siempre importante, ¿no? ¿Cuál fue ese libro, Pedro?
El primer libro que se publica sobre enneagrama, que se llama El enneagrama de María Bessing y dos o tres autores más, es de una Sí. comunidad de Chicago, ¿no? Sim. Incluso en España, una de las primeras profesoras que algunos conoceréis, Maite Melendo, que estuvo en la Sim. asociación, ahora mismo está totalmente vinculada a la mística de Santa Teresa, ¿no? Sigue Sim. vinculada. Entonces, tenemos varios ejemplos, aparte, por supuesto, Luis. Ujú. Sim. E se me permitem, há aí uma outra coisa maravilhosa para a Espanha. Em 1308, Raymond Lille, que era de Palma de Maiorca e que viveu durante 20 anos no Médio Oriente, Raymond Lille foi um dos primeiros seguidores de Francisco de Assis. E lá no Médio Oriente, em contato com os místicos sufis e com os padres do deserto, da tradição cristã, ele teve conhecimento do Enneagrama e em 1308, quando ele voltou para Palma de Maiorca, publicou um trabalho chamado Ars Magna, em latim quer dizer a grande arte, e tem um capítulo chamado Ars Brevis, a pequena arte. Nesse capítulo temos 3 símbolos do Enneagrama. Um tem as 9 paixões, outro tem as 9 virtudes e o outro tem as 9 ideias sagradas. Atualmente o sepulcro de Raymond Lille está precisamente na Catedral de Santiago de Compostela, né? Então a história do cristianismo está profundamente interligada com a história do Enneagrama, né? Os padres do deserto, depois a doutrina das paixões e das virtudes que foi adotada pelo cristianismo, não tem como separar isso, né? E eu penso isso, que muitas pessoas que estão contra é porque não conhecem. É preconceito, é falta de conhecimento, né? Me parece. Prejuicio. Nekane, tienes el micro apagado, Nekane. Primero que perdonéis, porque he llegado tardísimo y encima hablo. Pero claro, es un tema que a mí me concierne mucho, porque si doy el enneagrama, normalmente no hago alusión a esto, ¿no? Porque la gente le repele. Pero hay algún grupo cristiano de Axis que me lo han pedido expresamente y lo doy. Y ahí tengo una pista muy buena, que es Iriberri de Manresa, que en los ejercicios espirituales esos tan jesuíticos y todo esto, pues introduce el enneagrama en la primera semana, solo enneagrama, porque dice que sin conocimiento de uno no puede estar en la verdad y seguir el camino. Entonces eso me lo ha trasladado un amigo que lo ha hecho allí y bueno, pues un poco estoy en contacto con él. Y el libro, no por promocionarlo, sino porque me ha dado mucha luz a mí, es La luz del enneagrama. Es atravesar las sombras que no oculta, pero enfocarnos en la luz. Y ahí veo mucha conexión. Bueno, gracias. Sim, graças. Aqui em Brasil e em outros lugares do mundo, muitos jesuítas incluem o Enneagrama nesse trabalho dos exercícios espirituais de Santo Inácio. Em Guatemala existe um jesuíta muito conhecido chamado Carlos Rafael Cabarrus, e a primeira semana dos exercícios espirituais é Enneagrama. Por isso, porque creem que sem autoconhecimento a espiritualidade corre o perigo de se tornar alienação. Bueno, que estamos casi ya en tiempo. ¿Alguna pregunta más? José Carlos, cuéntanos algo, que no nos has contado nada, tú también. Estás muy callado, solo traduciendo. Tú puedes opinar, que no te hemos escuchado.
Estoy aquí con Domingos, estamos en Florianópolis vamos a hacer el camino de Santiago brasileño y pronto, y él me llamó, anda, ven conmigo, porque si tiene una palabra u otra que no me salga. Pero está todo bien, estamos trabajando con Enneagrama y todo el tiempo, y sí, ahora sí, solo Enneagrama. Estupendo. Vicente, Sí, Domingo, yo te quería hacer una pregunta porque además es algo que me da mucha curiosidad y lo suelo hacer con gente que trabaja el eneagrama en el mundo empresarial, porque tú trabajas el eneagrama en las empresas, ¿verdad? Sí. ¿Cómo conectas a las empresas con la espiritualidad? Sim, graças pela pergunta, muito buena. Nas empresas no geral, nós começamos o trabalho, fazemos o trabalho de Enneagrama em várias etapas. Uma primeira etapa é para cada persona identificar o seu tipo. Numa segunda etapa, trabalhamos subtipos, instintos de subtipos e caminhos de crescimento, las alas e las flechas. E depois, numa terceira etapa, trabalhamos essência, essa dimensão da essência de cada um. Não hablamos a palavra espiritualidade, como Pedro lembrou, hablamos de essência. Sempre com vivências, com exercícios para que cada pessoa haga a experiência, sinta como é o estado emocional de essência. E damos as pistas, os caminhos que o Enneagrama ajuda para sairmos da personalidade e acessarmos esse estado de essência. E o que he visto é o que mais encanta as pessoas. Quando chegamos nessa dimensão da essência, é transformador, é maravilhoso. As relações nas equipes, o desenvolvimento de equipes, a liderança cambia muito. É a grande transformação, creio, que o Enneagrama gera nas empresas. Eu sinto hoje, aqui no Brasil, atualmente existe até uma lei para que as empresas trabalhem a saúde mental dos colaboradores. Os níveis de adoecimento são muito altos. E desde o ano passado há uma lei obrigando as empresas a trabalhar saúde mental. E o Enneagrama é um caminho fantástico para isso. Sobretudo quando chega nessa dimensão da essência. Porque as pessoas percebem que tem algo maior, algo que vai além dos condicionamentos psicológicos e que dá sentido à vida, que preenche, que completa, que transforma. Para mim, na minha experiência, é maravilhoso trabalhar essa dimensão da essência nas empresas também. ¿alguna pregunta más? ¿Algo que queráis comentar? Beatriz, María, Pilar. Yo solo por acá coloqué dar las gracias por tan interesante conversación. Aquí tomando notas. Gracias, Beatriz. Pues, Domingos, ha sido un inmenso placer y como está aquí mi presidenta y sabe que tengo poco freno, se me está ocurriendo que este año no, que vamos pillados, pero si el año que viene venís a hacer el Camino de Santiago y estás por Europa, a lo mejor te secuestramos para hacer algo presencial contigo. La asociación, Será sí. un buen secuestro. Es bueno, ya hemos declarado las intenciones, ya nos puedes denunciar. Gracias. E também, se for possível vir ao Brasil, também será uma alegria muito grande receber vocês aqui
no Brasil, quem sabe participar de algum evento. Nós aqui costumamos organizar vários eventos em contato com a natureza. Por exemplo, esse agora do Enneagrama no Caminho de Santiago aqui em Florianópolis. Fazemos uma vivência de uma semana numa região de montanha, fazemos outra semana numa região da beira da praia. A gente sempre procura intercalar e, se é possível, quando vierem a Brasil, será uma alegria receber. E a gente pode se encontrar aí em Espanha. Será um prazer. Muchísimas gracias. Tienes muchos mensajes de agradecimiento diciendo que les ha interesado mucho la charla, que les ha gustado mucho y que les ha aportado mucho. Pues nada, este es casi el penúltimo evento antes de las vacaciones de verano. La semana que viene, no, dentro de 2 semanas tenemos el Más que 9, al que estáis todos invitados. Así es que, mientras tanto, que tengáis buena semana, que cada uno disfrute del clima que le está tocando, que a nosotros nos ha venido en España el verano adelantado y demos gracias por todo lo que tenemos y demos gracias por las personas notables que comparten con nosotros su experiencia y su visión. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Buenas Pedro. noches. Gracias, Domingos. Un placer verte. Gracias. Nos vemos.